Questão número 4, meus amigos. Se você ainda não estava entendendo direito, porque eu trouxe para cá, para esse dia das questões mais temidas, assuntos mais temidos, os sistemas de amortização, eu acho que agora você vai entender com quantos paus se faz uma canoa. Vamos falar agora do sistema de amortização constante, o SAC. Até agora trabalhamos nas questões passadas com o sistema francês e agora mudamos de sistema de amortização. Este SAC que vamos ver agora, SAC, sistema de amortização constante, é um dos assuntos também mais frequentes em questões de prova de matemática financeira. Todo ano ele cai em várias provas diferentes, de várias bancas diferentes, e esta aqui caiu no fiscal do ISS de Manaus 2019. Questão bem quentinha, diz assim: para liquidar uma dívida referente a um empréstimo por meio de 30 prestações mensais e consecutivas. Opa, veja que agora ele não diz mais que as prestações são iguais. São prestações mensais, são consecutivas, mas não são mais iguais. Por quê, professor? Porque se as prestações fossem consecutivas, mensais, iguais e consecutivas, aí não seria o sistema de amortização constante SAC. Seria o sistema francês. Nós vimos que a característica mais importante lá do sistema francês era justamente que as parcelas são todas iguais. Aqui é diferente, vamos ver. Considerou-se o sistema de amortização constante. Ah, professor, vamos trabalhar com o famosíssimo SAC, sistema de amortização constante. Muito bem, há uma taxa de 1,5% ao mês. Você já sabe que tem que ser uma taxa de juros compostos. Todos os sistemas de amortização ocorrem no regime composto. Então, por enquanto, vamos anotar aqui, vamos anotar o que foi que a questão nos deu. Existe um valor de uma dívida, ele não diz qual era o valor dessa dívida, nós não sabemos qual é o valor total que será amortizado nas parcelas, não sabemos. Sabemos que serão 30 prestações, vamos continuar aqui dizendo que são prestações mensais, porque foi assim que a questão quis. É obrigatório que fossem parcelas mensais, professor? Não, a questão que quis assim. Poderiam ser parcelas bimestrais, poderiam ser trimestrais, semestrais, anuais, do jeito que a questão quisesse, ok? Mas ele quis 30 prestações mensais. Ele disse que a taxa da operação é de 1,5% ao mês, tá? Nós já sabemos que é uma taxa composta, porque sistema de amortização é sempre regime composto. Verifique que a unidade da taxa já coincide com a unidade de tempo do intervalo entre as parcelas. Não vamos ter que mexer com a unidade da taxa, já está do jeito que nós queremos. De acréscimo, a questão nos informa que vamos trabalhar com o SAC, o sistema de amortização constante. E aí ele continua dizendo: se o vencimento da primeira prestação se deu um mês após a data da contratação da dívida, ótimo, está do jeito que queremos. Não tem pagamento de entrada, no SAC também não vai ter pagamento de entrada, da mesma forma que não aceitamos pagamento de entrada no sistema francês. Se aparecesse pagamento de entrada aqui no SAC, da mesma forma como apareceu lá no sistema francês, a gente tem que eliminar do desenho o pagamento da entrada, fazendo uma simples subtração, como já vimos na noite de hoje, ok? E aí você desaparece com a entrada do nosso desenho. Aqui nem tem entrada. A primeira parcela já está ao final do primeiro período. E a questão acrescenta uma informação dizendo: e o valor da 10ª prestação
foi igual a R$ 2.630. Vamos anotar isso aqui. O valor do P10, R$ 2.630. Ótimo. Aí a questão vai perguntar assim, ó. Então, obtém-se que o valor da primeira prestação supera o valor da última prestação, enquanto... então ele quer saber essa diferença. Qual é a diferença da primeira parcela, P1, subtraído da última parcela? Como são 30 parcelas, a última parcela é a P30. Quanto vale essa diferença? Então, meus amigos, diferentemente do sistema francês, no qual todas as parcelas tinham o mesmo valor, aqui no saque, no sistema de amortização constante, olha a característica básica desse sistema. Ó. Você pegou aqui um valor total emprestado, vai pagar por meio de várias parcelas, mas se você estiver adotando o saque, olha o que acontece. Ó. Primeira prestação, olha a segunda. Ih, professor, é menorzinha, é? Olha a terceira. Professor, já saquei, ó. Já saquei o que está acontecendo. As parcelas vão diminuindo, as parcelas do saque são decrescentes. Mas, professor, o nome do sistema não é sistema de amortização constante? Sim, perfeitamente. Mas você já aprendeu aqui comigo? Já aprendeu aqui comigo na questão passada, que era do sistema francês, mas vale também aquilo para cá, para o saque, que as prestações do sistema de amortização são compostas, são formadas por duas partes. Uma parte vai ser responsável para matar os juros produzidos no período anterior e a outra parte vai ser responsável por liquidar, amortizar um pedacinho do principal. Perfeitamente. Pois veja, esta parte responsável por liquidar um pedacinho do principal é o que nós chamamos de amortização, cota de amortização. Olha aí, ó. E o nome do sistema é Sistema de Amortizações Constantes, ou Sistema de Amortização Constante. Significa dizer que todas as parcelas vão consumir do principal a mesma parte. Todas as parcelas vão amortizar uma mesma quantia do principal. Entendi, professor. Então, este outro pedacinho aqui, ó, que faz a diferença entre as parcelas, é só o total dos juros. E os juros vão ser decrescentes, por quê? Porque os juros é sempre calculado aplicando-se a taxa sobre o saldo devedor anterior. Como cada parcela vai abatendo um pedacinho do principal, o novo saldo devedor é sempre menor que o anterior, de maneira que os juros serão sempre decrescentes. Então vejam, olha o pedacinho aqui que se refere aos juros, ó. Os juros da primeira parcela. Por quê? Por que é grande assim? Porque incidiu a taxa sobre o saldo anterior, que era toda a obrigação. Aí pagou a primeira parcela. A obrigação principal diminuiu esse pedacinho. O saldo devedor já é menor. Então, quando for pagar a segunda parcela, os juros da segunda parcela já são menores do que a primeira, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Mas, veja bem, mas o pedacinho da parcela responsável por consumir o principal é o mesmo em cada prestação quando estamos trabalhando com o sistema de amortização constante, ok? Muito bem, você já entendeu agora como se dá o funcionamento do sistema de amortização constante. A lógica, não é, do processo. Então, ao passo que no sistema francês todas as parcelas eram iguais e a questão podia perguntar assim, determine o valor das prestações, bastava perguntar assim porque todas as parcelas eram iguais. Aqui, diferentemente, as parcelas têm valores diferentes. Se a questão perguntasse, determine o valor da prestação,
você devolveria a pergunta: qual é a prestação que você quer que eu determine? Porque todas elas têm valores diferentes. Aqui neste caso, a questão quer que você saiba quanto vale a primeira prestação, a questão quer que você saiba quanto vale a 30ª e última prestação, para ao final disso tudo, você fazer uma subtração e chegar à resposta procurada, ok? Eu vou apagar esse desenho aqui porque já entendemos como funciona. Professor, para resolver uma questão do sistema de amortização constante, é muito difícil, é? Não, gente, principalmente se você estudar comigo, se você aprender comigo, vai ficar muito fácil, porque eu criei uma receita de bolo. Basicamente são 5 passos, 5 informações que você vai seguir à risca até chegar, não é? Chegar na resposta procurada. Sim, só um detalhe aqui a respeito ainda do desenho, ó. Só um detalhe a respeito do desenho. No sistema de amortização constante, as parcelas decrescem linearmente. O que quer dizer isso? Que o valor das parcelas no saque, elas formam entre si uma progressão aritmética de razão negativa. O que significa isso? De novo, professor, significa que cada parcela, parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, cada nova parcela é igual à parcela anterior subtraída de uma constante. Ah, muito bem. A P4, ó, é a parcela anterior, P3 menos uma constante. A P3 é a parcela anterior menos a mesma constante. A P2 é a parcela anterior menos uma constante. Vamos já descobrir como se calcula esta constante de redução das parcelas, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu disse a vocês que existe um passo a passo a ser cumprido na resolução da questão de saque, sistema de amortização constante. Qual é o primeiro passo? Ora, vamos calcular a cota de amortização, que é a mesma para todas as parcelas. Então vejam, se eu tenho um valor total que vai ser dividido em 30 prestações, cada prestação vai consumir 1/30 daquela parcela. Então vejam, o primeiro passo para cálculo da cota de amortização de todas as parcelas, que é a mesma, é simplesmente feito assim. Pego o total que eu devo, divido pelo número de parcelas. Pronto, calculei o valor da cota de amortização. Todas elas são iguais. Vamos anotar aqui. Neste caso, vai ser igual a T, que eu não sei quanto vale ainda, dividido por 30. Vamos deixar esse resultado guardado por enquanto, ok? No segundo passo, eu vou calcular qual foi o valor dos juros presentes na primeira prestação. Ora, como é que eu calculo a parte de juros que vai compor a primeira prestação? Ora, eu tenho que pegar o saldo devedor anterior, eu não paguei nada ainda, vou pagar a primeira parcela, então o que eu devo é toda a minha dívida e multiplico pela taxa de juros. É assim que você vai fazer o segundo passo. Vou fazer aqui, ó, para ficar fácil de você enxergar. Ó. Primeiro passo é esse, cálculo da cota de amortização total sobre N. Segundo passo é esse, cálculo dos juros da primeira prestação, total vezes a taxa I. Neste caso, vamos ter aqui os juros 1, juros presentes na primeira parcela vai ser igual, não sei quanto é o total, continua T, e a taxa ele diz quanto é, 1,5%. Se você quiser fazer assim, ó, 1,5% vezes o total. Deixa aqui guardado. Para daqui a pouco. O terceiro passo, professor, qual vai ser? Ora, nós aprendemos pela questão passada
que o valor da prestação é formado por cota de amortização mais juros. Então, o terceiro passo da receita de bolo do saque é o cálculo da primeira prestação. Como é que eu chego ao valor da primeira prestação? Somando os resultados dos dois primeiros passos. Só isso. Somando os resultados dos dois primeiros passos. Cota de amortização, total sobre 30, mais juros. Juros 1, juros da primeira parcela. 1,5T dividido por 100. Aqui você vai fazer o MMC, vai somar essas duas frações e vai descobrir que a primeira prestação ficou igual a 145T dividido por 3.000. Vamos deixar aqui guardado, vamos deixar guardado o resultado do terceiro passo. Vamos deixar guardado o resultado do terceiro passo. No quarto passo, vou trazer bem para cá, nós vamos descobrir quanto vale, como é que se calcula a constante de redução das parcelas. Eu disse agorinha que no sistema de amortização constante, as parcelas decrescem linearmente, ou seja, cada próxima prestação será igual à prestação anterior, subtraída de uma constante, que nós estamos chamando de K, constante de redução. Como é que eu calculo a constante de redução das parcelas, professor? Pegue a taxa de juros, multiplique-a pelo resultado do primeiro passo das cotas de amortização, ok? E neste caso aqui, nós vamos ter que o K vai ser igual a, vamos lá, quanto é a taxa de juros? 1,5% vezes, quanto é a cota de amortização? Está aqui, ó, T sobre 30. T sobre 30. Daí nós chegamos aqui que a constante de redução das parcelas vai ficar igual a 1,5T dividido por 100 vezes 30, 30 acrescentado de 2 zeros, vamos lá, 3.000. Sobre 3.000. Aqui está o valor, né, ou a expressão matemática que vai nos trazer o valor da constante de redução das parcelas. Da constante de redução das parcelas. Meus amigos, eu quero tranquilizar vocês dizendo o seguinte: conhecendo esses 4 passos, via de regra, você já ganhou o pontinho na sua prova. Mas, professor, por que essa questão ainda está longe de chegarmos ao final? Porque é uma questão diferenciada, é uma questão de prova da área fiscal, é uma questão de prova da Fundação Carlos Chagas, e aí realmente o buraco é mais embaixo. Nós temos que ter um conhecimento bem profundo. Via de regra, cumpriu esses 4 passos aqui que eu passei aqui, que eu mostrei para vocês, de um por um, já se chega normalmente à resposta da questão. Mas aqui ainda não, tá certo? Por quê, professor? Porque nós não sabemos ainda quanto vale, ó, a questão não nos diz quanto era o valor total que está sendo amortizado. Se nós soubéssemos quanto é o valor total, já teríamos calculado a cota de amortização, já teríamos calculado os juros 1, já teríamos calculado o valor da primeira prestação, já teríamos calculado o valor da redução, da constante de redução, já saberíamos tudo a respeito do valor dessas parcelas. Mas, ainda sem saber quanto vale o total que está sendo amortizado, continuamos sem saber nenhum valor desses que estamos procurando. Como é que vamos chegar nesses valores, professor? Por essa informação bem aqui, ó. O valor da 10ª prestação foi igual a 2.630. Como é que eu vou usar esta informação? Ora, o valor de P10
décima prestação é R$ 2.630. Quando você entende o funcionamento do saque, você sabe que cada parcela é igual à parcela anterior subtraída de uma constante. Estamos diante de uma progressão aritmética de razão negativa. E aí, meus amigos, puxando pela fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, nós vamos dizer que a décima prestação é igual à primeira prestação subtraído. Por que é menos? Porque a razão é negativa. 10 menos 1, 9. Menos 9 vezes a constante de redução. Opa, professor, isso aqui tem a ver com progressão aritmética? Sim, na verdade, isso aqui nada mais é do que a fórmula do termo geral da PA para uma progressão aritmética de razão negativa. Está muito complicado, professor? Tá não. Veja, se eu quisesse saber o valor da prestação 12, partindo da primeira, menos, aí você faz 12 menos 1, 11, menos 11K. Só isso. Se eu quisesse saber o valor da 18ª prestação, partindo da primeira, menos, aí você faz 18 menos 1, 17K. É bem mais fácil do que você estava imaginando, tá? Não tem segredo, não. Então, por aqui, ó, de novo, por aqui nós vamos descobrir quanto é o valor total que está sendo amortizado aqui nessa questão. Quanto vale P10? Está aqui, ó. 2.630 é igual a... Quanto vale P1? Nós já temos uma expressão para P1. Está aqui, ó. 145T sobre 3.000. Vamos levar para lá. 145T sobre 3.000. Menos, repete o menos, 9 vezes. Quanto vale o K? Já temos uma expressão para o K. Cadê ele? 1,5T sobre 3.000. Vamos trazer para cá. 1,5T sobre 3.000. Ah, professor, rapaz, olha aí. Chegamos a uma equação e uma variável. A variável é justamente o Tzinho que nós estamos procurando. Olha aí, rapaz, ó. É o total que está sendo amortizado. Então aqui nós temos uma subtração de duas frações com o mesmo denominador. A gente já pode fazer aqui essa continha, ó. Quanto é 9 vezes 1,5? 9 vezes 1,5 é 13,5. 13,5. É esse numerador aqui, ó. 13,5T. Então, na hora de fazer esta subtração dessas duas frações, né, já que elas têm o mesmo denominador, nós vamos simplesmente repetir o denominador. Então, ficou assim, ó. 2.630 é igual. Repete o denominador, que é 3.000. E lá em cima vamos fazer a subtração. 145T menos 13,5T, 131,5T. Ah, professor, estamos chegando lá. E agora? Agora temos a igualdade de frações. Multiplica cruzando. Aí vai ficar assim, ó. 131,5T é igual a 2.630 vezes 3.000. Multiplicamos em cruz, ó. E agora? Agora, para isolar o T, esse 131,5, que aqui está multiplicando, vai mudar de lado e vai dividindo. Então, eu já vou trazê-lo para cá, ó. Eu vou apagá-lo daqui, 131,5, e já vou trazê-lo para cá. 131,5. Finalmente chegamos, ó, a uma continha que vai nos dizer
vai nos revelar quanto vale o total que está sendo amortizado. Tudo isso seria economizado se a questão já tivesse dito, né, para nós, mas não fez. O resultado dessa conta, bem bonitinho, olha aí, não sei se você está vendo, mas ó, 15 ao quadrado é 30, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado é 6, 1 ao quadrado é 2, aqui vai ficar 20, né, vezes 3 mil, 60 mil reais, 60 mil reais, olha aí, ó, é o valor total que está sendo amortizado. Ah, professor, agora, sabendo esse valor total, vamos voltar aqui, sabendo esse valor total, tem como nós descobrirmos quanto vale a primeira prestação. É só a gente substituir no lugar do T, vamos colocar 60 mil. No lugar do T, vamos colocar 60 mil, tá? E aí vai ficar assim, ó. 145 vezes 60 mil dividido por 3 mil, né? Primeira prestação igual a R$ 2.900. R$ 2.900. Os 60 mil dividido por 3 mil é 60 dividido por 3, que é 20. 145 vezes 20, né, é 2.900. Então, por enquanto, já sabemos quanto vale a primeira prestação. Para a gente chegar no que a questão está pedindo de nós, só nos falta descobrir o valor da 30ª e última prestação. Para isso, eu convido vocês a descobrirmos juntos quanto vale o K, a constante de redução das parcelas. Vejam que esse valor também estava em função do total a ser amortizado, que até então nós não sabíamos quanto era, mas agora sabemos que vale 60 mil. Os 60 mil, bem aqui, dividido por 3 mil, dá igual a 20. Né? Dá igual a 20. E o 20 que multiplica 1,5 dá igual a 30. Daí, meus amigos, ó, chegamos que cada próxima parcela será igual à parcela anterior, subtraída da constante R$ 30. Ah, então ótimo. E agora, professor, ele está falando aqui da 30ª prestação. Nós sabemos que o total de prestações é exatamente esse, são 30 prestações, de modo que a 30ª prestação é a última prestação. Falando em outras palavras, a 30ª prestação é a última prestação. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui só para ter esse espaço aqui, porque aqui só eram as informações do enunciado. Então, eu quero acrescentar para vocês este quinto conhecimento. Nós já falamos aqui do primeiro passo, para cálculo da cota de amortização, do segundo passo para cálculo dos juros 1, o terceiro passo para você descobrir quanto vale a primeira parcela, basta somar os resultados dos passos anteriores. Vimos aqui o quarto passo para você calcular a constante de redução das parcelas, e eu quero que você guarde também este quinto e último conhecimento, ok? Quero que você guarde esse último conhecimento, que diz o seguinte: para calcularmos a última parcela do sistema de amortização constante, você pode usar esse atalho. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um atalho. Você soma a cota de amortização, resultado do primeiro passo, mais a constante de redução das parcelas, resultado do quarto passo. Então, aqui está uma maneira alternativa e mais rápida de você determinar o valor da última prestação. Já que a questão está pedindo para nós o valor da última prestação, nós podemos nos utilizar deste caminho de atalho. E aí diremos que a 30ª prestação, que é, no caso, a última, vai ser igual. Quanto foi que deu a cota de amortização? Quanto foi? Vamos fazer essa conta, ó.
Total, quanto? 60 mil. 60 mil dividido por 30. 60 mil dividido por 30, 2 mil. Cota de amortização, 2 mil. Mais constante de redução das parcelas, quanto? R$30. Ótimo. Descobrimos que a última prestação, a 30ª prestação, foi R$ 2.030. Olha aí, ó. Você começou pagando R$ 2.900 na primeira prestação, terminou pagando R$ 2.030. E o que a questão pede de nós é justamente essa diferença entre a primeira e a última prestação. Vamos lá? 2.900 menos 2.030, menos 2.030, quanto? R$870, professor. R$870. Marquemos letra D de dado, resposta da questão número 4.